O Brasil é um país tropical, tem uma fauna com diversidade e quantidade sem igual. A flora, então, é admirada por estrangeiros de todo o mundo. Já o povo brasileiro é conhecido pela hospitalidade, simpatia e gentileza. Temos bons motivos para ser um povo de bem com a vida, certo? Não para todos. O Brasil passa a ser conhecido também como o país dos depressivos. O quê? Que história é essa? É o assunto de hoje do artigo 5º. No Brasil, 5,8% da população sofre de depressão. A média da América Latina é menor, de 4,4%. Onde o tema de hoje se enquadra no artigo 5º da Constituição? Vamos ver. O artigo 5º da Constituição já começa estabelecendo que todos são iguais perante a lei e garante, entre outras coisas, o direito à vida. Antes de apresentar nossos debatedores, a gente vai conhecer a história da professora Ana Cristina Guedes. Em maio do ano passado, ela esteve aqui na nossa emissora, no programa Repórter Justiça, para falar sobre o quê? Justamente de depressão. Um problema que ela convive há muitos anos. Vamos assistir a um trecho desta reportagem em que a Ana Cristina, como outros brasileiros que sofrem de depressão, conta como é o seu dia a dia. Os educadores brasileiros são submetidos hoje a severas situações de estresse no dia a dia, que levam à síndrome do pânico, à depressão. É frequente, principalmente nas grandes cidades, onde a violência já adentrou os portões das escolas. Ao mudar de escola e se tornar coordenadora, um novo acontecimento envolvendo uma aluna especial de 16 anos deflagrou a depressão na professora Ana Cristina. É como se toda aquela ameaça que eu sofri antes em outra escola tivesse se materializado ali, tipo, olha, pode acontecer com você. Depois disso, eu desencadeou uma depressão forte e tem 2 anos que eu estou tratando. Desistir não era uma opção naquele momento. E ela tentou, mais uma vez, um novo desafio. Eu tentei dar aula outro dia, substituir um professor que tinha faltado. E eu me ofereci para a direção. E eu saí daqui para o hospital cardiológico, que eu tive uma crise de ansiedade tão forte que a impressão que eu estava tendo um infarto. Estou com restrição de sala de aula. Para falar sobre esse mal que atinge cada vez mais pessoas, eu recebo a juíza federal, Luciane Kravetz, e recebo também Daniel Elia, consultor de saúde mental da Organização Mundial de Saúde. E quer saber quem mais vai participar dessa conversa? A professora Ana Cristina Guedes. Ela que esteve na nossa programação um ano atrás, está de volta para falar sobre o que mudou na vida dela neste tempo e também para conhecer um pouco mais sobre a doença. Quem sabe sair daqui um pouquinho mais fortalecida. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês, pelo convite, né? Eu espero, tanto eu ter mais informação e levar também mais informação para quem tiver dúvidas ainda. A senhora esteve aqui há quase um ano na nossa programação. O que mudou de lá para cá? Muita coisa. Eu aposentei, eu parei de trabalhar com o que estava me causando a doença. Então, eu já comecei a sair de casa sozinha, pouco, mas já saio. Eu já consigo ter mais um pouco de tranquilidade na vida. Está melhorando? Bastante. Doutor Daniel, vamos falar agora então de um índice que assusta. O Brasil ser o país mais depressivo da América Latina. Impressiona, né? Esse índice, ele realmente impressiona, por um lado, por ser o mais alto índice da América Latina. De modo geral, a depressão ela é alguma coisa que tem crescido no mundo, né? Ela é hoje a doença mais incapacitante do mundo. Então, a gente, na OMS e na OPAS, né? A gente que está da saúde mental, preocupado com isso, percebendo essa alta desses índices todos, esse ano temos feito uma campanha que é sobre depressão. É o tema do Dia Mundial da Saúde, justamente pela importância desse tema crescente no mundo. Com relação a esse índice no Brasil, o que eu posso dizer é que ele é alto, a gente precisa mesmo estar atento a isso, mas, por outro lado, também é sinal de que o Brasil tem sido capaz de detectar a depressão nas pessoas que estão, enfim, adoecidas. Então, ele tem esse lado ruim, né, de ser um índice alto e que faz com que a gente tenha que ter atenção, mas ele também significa... Também chama atenção para o problema, né? Chama atenção para o problema significa que as pessoas têm tido algum acesso aos serviços que atendem as pessoas.
Pois é, doutora Luciane, a Constituição fala que é dever do Estado garantir o direito à vida. E a depressão a gente sabe que pode ser uma causa de morte. O que o Estado tem feito para poder cumprir o que está na lei? Há políticas públicas no sentido de que sejam efetivados esses direitos. Particularmente no que toca à saúde, há a cobertura pela Seguridade Social. A Seguridade Social é um conjunto que compreende a saúde, que compreende a Previdência Social e que compreende a assistência social. Então, há a disponibilização de serviços gratuitos no que toca a qualquer doença e isso engloba, claro, os transtornos mentais, como é o caso da depressão. A Previdência Social que irá cobrir infortúnios e a incapacitação é uma espécie de infortúnio, né? E também vai cobrir aquele trabalhador que, contribuinte, necessite ser afastado do trabalho porque já não pode desempenhar as suas funções. E ainda quem não tem também a assistência social e muitas vezes a depressão é de tal monta, quanto mais tarde o diagnóstico, acho que maior o dano e mais difícil o tratamento e muitas vezes as pessoas que não são contribuintes podem ficar com impedimento de longo prazo e não podem se sustentar e façam parte de uma família bastante vulnerável socialmente e eles têm, então, o direito ao benefício assistencial. A depressão também pode ensejar esse tipo de benefício. Doutor Daniel, antes de eu falar um pouquinho aqui sobre essa questão do tratamento, nós temos uma pergunta justamente sobre isso, o local de tratamento. Pode rodar. A pessoa pode procurar tratamento para depressão na rede pública? Doutor Daniel, vamos então falar, pode ou não? O tratamento para depressão, com certeza, faz parte das obrigações do Serviço Público de Saúde. O que eu diria a respeito disso, inclusive, é de que as pessoas podem se sentir à vontade, e acho que é o objetivo nosso aqui também, né, de poder falar disso, é poder diminuir, né, essa história de que, do estigma em relação à depressão, de que as pessoas não devem falar sobre isso, elas devem procurar, inclusive, os postos de saúde, né, e poder dizer que estão com os sintomas da depressão, e, enfim. Buscar ajuda de modo geral em qualquer serviço público de saúde. Então vamos saber agora como é que foi na época da professora, se foi fácil ou não. Vamos chamar a professora Ana Cristina aqui. Professora, a senhora teve tratamento fácil? A senhora conseguiu ou encontrou dificuldade? Eu tinha plano de saúde, né? Mas foi difícil de encontrar um médico que tivesse consulta já imediata e eu estava precisando de imediato. E para pagar a consulta particular ia ficar muito caro. Eu consegui ser encaminhada para o hospital da UNB. Eu fui até bem tratada lá, mas como assim, a minha depressão era de um nível, mas tinha doido de rua, tinha tudo. Então, eu saía de lá mais doente ainda, né? Convivia com uma realidade ainda pior, né? Ainda pior. Então, eu saía de lá pior, né? Mas eu fui tratada lá, mas a medicação não estava acertando, até que depois eu consegui uma médica pelo convênio que acertou a medicação e eu consegui melhorar bem. Mas quanto ao atendimento, mesmo no hospital público, eu fui bem atendida. E em relação à medicação, doutor Daniel, a rede pública tem que oferecer também? A rede pública tem que oferecer a medicação. O que eu acho que é importante a gente dizer que a depressão ela tem vários níveis, né? Tem depressões mais leves até depressões mais graves. Então, na medida em que você busca o tratamento para a depressão num posto de saúde, e essa depressão não é de um nível mais grave, como a da professora Ana Cristina, ela pode ser tratada antes, a gente pode evitar o uso de medicação desnecessária. Então, eu acho que a medicação ela precisa estar disponível, mas existem outras formas de tratamento também que incluem aí um arcabouço de terapêuticas que são necessárias estarem no serviço público também. Bom, nós vamos a mais uma pergunta. Quem tem dúvida dessa vez é a Márcia. Eu posso me afastar do trabalho se eu tiver depressão? Juíza, é previsto legalmente, a depressão é reconhecida como uma doença, dá direito à licença médica? Eu acho que a grande questão aqui não é saber se a depressão dá direito ao afastamento do trabalho. A grande questão aqui é saber se a depressão incapacita para o trabalho. A depressão, como disse o Dr. Daniel, ela tem vários níveis, então haverá um nível em que ela não será incapacitante. Então, quem tem direito de se afastar do trabalho é aquele
que contribui e vai receber o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Mas ele precisa ser um contribuinte. Ele vai sofrer uma perícia por parte do INSS e o perito do INSS vai verificar que nível que é aquela depressão, ele vai verificar qual é a atividade desempenhada, ele vai verificar as condições, o contexto em que aquela pessoa vive e se aquela depressão for incapacitante, o contribuinte tem o direito de se afastar do trabalho. Caso haja aí um conflito entre o médico assistente da pessoa, seja ele da rede pública ou privada, aquele médico que atende a pessoa, que, enfim, trata aquele caso, aquele transtorno, e ele achando que a pessoa está incapacitada e o perito do INSS achando que ela não está incapacitada, certamente esse litígio vai desembocar no judiciário e aí no processo judicial, o juiz nomeará um perito que, então, analisará aquele caso e o juiz julgará, então, com base naquele laudo que será fundamentado de acordo com todas essas circunstâncias pessoais, porque cada depressão requer uma conduta, né? Justamente, cada pessoa tem a sua história de vida e a sua função e muitas vezes a circunstância que seja incapacitante para mim não vai ser para o meu vizinho, então é essa condição pessoal que vai ser analisada. Hoje a depressão ela é a doença mais incapacitante do mundo, um dado da OMS. E aí isso, né, que a doutora está falando, quer dizer, assim, são vários níveis, ela pode ser incapacitante por um período maior, mas ela tem um peso, tem uma carga grande na ausência no trabalho hoje em dia no mundo inteiro. Que foi o caso da professora Ana Cristina, vamos chamá-la novamente aqui. Professora, está ajudando até agora aí o debate que a senhora está assistindo? Eu, por exemplo, passei por esse problema que o perito da Secretaria de Educação mandou eu voltar para a sala de aula. E eu entrei em um verdadeiro pânico porque eu não estava em condições de voltar. Então, como eu já tinha os 35 anos de trabalho, eu resolvi perder gratificação, perder tudo e aposentar. Mas entrar num litígio na situação que eu estava era inviável, né? Porque eu ter que ajuizar um recurso para poder provar que eu não tinha condições. Eu tinha laudo de médicos dizendo que eu não estava apta, tanto a psicóloga como a psiquiatra, dizendo que eu não estava pronta para voltar, pedindo que eu continuasse de licença, e o perito mandou que eu voltasse para a sala. Então, me vi em uma situação que eu corria até risco. Se eu agredisse algum aluno, alguma coisa, devido ao meu nervoso da doença, depois também eu ia responder por isso. Ia piorar a situação, né, professora? Ia piorar. Bom, nós vamos falar sobre o caso da professora aqui que teve que se aposentar e não foi pelo motivo da doença no próximo bloco. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Estima-se que mais de 11 milhões de brasileiros sofrem desse mal. E este é o assunto de hoje do artigo 5º. Aqui no estúdio estão comigo Daniel Elia, consultor de saúde mental, álcool e outras drogas do escritório da OPAS e da OMS, e também a juíza federal, Luciane Cravetes. Nós contamos ainda com a participação de uma telespectadora do Distrito Federal, a professora Ana Cristina Guedes, que sofre de depressão, está aqui nos assistindo. E agora nós temos também uma dúvida de outro telespectador. Vamos ver. Existe aposentadoria para quem tem depressão? Juíza, a depressão é motivo para a aposentadoria? A gente viu que no caso da professora Ana Cristina, ela não conseguiu por esse motivo. Mas é uma razão? A questão é se a depressão incapacita para o trabalho. Se incapacita para o trabalho, o trabalhador terá direito ao auxílio-doença. E se incapacitar de uma forma permanente para o trabalho e que a pessoa não possa ser reabilitada para o exercício de uma outra função, poderá gerar o direito à aposentadoria por invalidez. Só é importante frisar que as regras mudam. A professora, ao que parece, era do regime próprio de previdência do Estado. A minha área é a do regime geral de previdência social, que talvez seja o caso da pergunta do telespectador. Exato. Mas de uma forma ou de outra, seja qual for o regime, a incapacidade trará o direito ao afastamento do trabalho. No mais das vezes, a depressão não trará direto o direito à aposentadoria por invalidez, porque sempre se espera que o trabalhador venha recuperar a capacidade de trabalho para o exercício da mesma função
Ou, como no caso da professora, parece aquela síndrome de exaustão ou burnout, porque ela que ela está ligada a profissões que tenham esse atendimento com o público, que gera esse estresse emocional, como é o caso dos professores, enfermeiros, um contato com o público e um contato, vamos dizer assim, um dia a dia estressante de tal monta que a pessoa gera uma combustão e como parece que foi, segundo o relato da professora. Mas trará, sim, o direito ao afastamento do trabalho. Então, vamos chamar a professora aqui de novo para ela contar para a gente rapidamente. Professora, no seu caso, foram vários episódios de agressão que os alunos tiveram contra a senhora que motivaram esse sentimento, essa ansiedade, não foi? Eu trabalhava com alunos que eram menores trirrepetentes, juntaram todos no mesmo ambiente e eu fiquei na coordenação. Então, era uma comunidade contra a outra e aí um dos alunos tentou entrar armado e eu não deixei, ele me ameaçou de morte. Então, assim, foram uns episódios, professor de contrato que estavam traficando, enfim. Vários episódios, né? Vários episódios que foi acumulando. Quando eu estourei, eu comecei a ficar com medo de tudo. E essa menina que me bateu, ela tinha problema mental. Então, ela não tinha noção do que estava fazendo. Eu me vi ali sem proteção estadual, né? Porque se tivesse um segurança, alguém que conseguisse segurar, mas não tinha. Então, os professores que estavam em volta que tiraram de cima de mim. Então, e eu estava na coordenação. Então, quando você está na coordenação, você está em sala de aula com a regência, você tem que impor não, mas no caso dessa menina, por exemplo, foi uma agressão que ela estava sofrendo em casa e eu fui averiguar. Mas como ela tinha problema mental, ela não entendeu que eu estava averiguando isso. Eu estou falando isso que depois vocês vão achar que eu era mal com as crianças, né? Não. De jeito nenhum, professora. A gente está tentando até trazer aqui o seu problema justamente para ajudar outras pessoas. Isso, porque assim, eu amava a minha profissão, mas hoje eu tenho um pânico, né? Pois é, então agora vamos jogar a pergunta para o doutor Daniel. Ela descobriu que criou esse pânico. Quais são normalmente os sintomas da depressão? A gente está falando até agora e ainda não falou dos sintomas clássicos, né? Sim, em primeiro lugar, queria dizer que as condições de trabalho, condições mais difíceis de trabalho, em várias circunstâncias, tanto com relação ao vínculo de trabalho, quanto às próprias circunstâncias como a da professora, de estar sozinha numa situação de ter que manejar uma agressão familiar com uma menina que tinha algum transtorno mental, tudo isso causa ansiedade, né, e traz a possibilidade maior dos transtornos comuns, transtornos mentais comuns, que são os de ansiedade e os depressivos, de modo geral. Com relação à depressão, né, respondendo a pergunta, a depressão ela tem como sintomas principais a falta de vontade de fazer as atividades cotidianas, a falta de vontade de fazer as atividades sociais que a pessoa comumente faz, de encontrar familiares, amigos, as atividades na comunidade, dificuldade às vezes de levantar da cama, enfim, aí com o agravamento do caso de tomar banho, de fazer coisas mesmo da vida cotidiana e do desejo de estar com as outras pessoas, né? Um certo isolamento, são os principais sintomas, assim, poderia dizer, da depressão. Bom, nós temos mais uma pergunta feita na SUS justamente sobre isso. Vamos ver. Como eu sei que estou com depressão? Doutor Daniel, o senhor já falou dos sintomas, mas é fácil a própria pessoa reconhecer que está com depressão? O motivo da campanha da OMS e da OPAS, que vamos falar sobre isso, né, é o que a gente está fazendo aqui agora, é acabar com o estigma em relação à depressão. Por que esse é o objetivo da campanha? Porque, em geral, a pessoa que está com depressão, que começa a se sentir entristecido demais, com pouca vontade de fazer as coisas da vida, ela não procura ajuda, né? Ou não comenta com os outros que tá com esse tipo de sintoma. Então, a gente precisa poder avançar contra a ideia de que isso é uma frescura, de que isso é uma bobagem, e da importância de fato, porque quando a situação chega nesse ponto, é porque algo de mais grave pode estar acontecendo. O que eu observo nos processos que chegam é que muitas vezes as pessoas, principalmente as mais carentes de recursos e informações, chegam
poliqueixosas. Então, dói aqui, dói ali, dói a cabeça, a cefaleia, indisposição, fadiga, cansaço. Mas elas não nominam esse problema e tampouco foram a um centro de atendimento psicossocial ou a um psiquiatra, nem nada. Elas chegam com essas queixas generalizadas. E no decurso do processo se descobre ali que ela possivelmente a causa de toda aquela problemática, né, as dores articulares, pode ser uma depressão. Então, muitas vezes, talvez a pessoa nem tenha consciência de que tem um transtorno mental por trás de tudo aquilo, não sei. É interessante isso que a Júlia está falando, porque, na verdade, quando a gente consegue comunicar, né, as coisas que estão acontecendo, é a possibilidade de, na relação com os outros, poder identificar, né? Então, se você começa a dizer o que está acontecendo consigo, outras pessoas podem ajudar a reconhecer. E a nossa produção esteve nas ruas e contou para as pessoas esse nosso triste índice que muita gente desconhecia e que coloca o Brasil como o país de maior incidência de depressão na América Latina. Qual foi a reação? Vamos conferir. Acho que as pessoas não têm ciência da gravidade que é o caso. Eu acho que eu também tinha esse outro pensamento, entendeu, sobre o assunto, até que eu conheci pessoas que passaram por isso e realmente é bem mais complicado do que a gente imagina. Depressão é uma doença que precisa ser tratada, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, todo mundo está sujeito, mas... Acho que a desigualdade social acaba causando isso, né? A pessoa não tem trabalho, a pessoa não tem como sobreviver e acaba chegando a esse ponto, né? É um problema atual, né? E que só piora com a velocidade que a gente tem de querer satisfazer tudo na vida, né? Doutor Daniel, é isso mesmo? Essa velocidade de informação, de querer satisfazer tudo na vida, como disse o entrevistado, pode agravar o problema? Com certeza. Eu poderia dizer assim que o mundo de hoje, né, a contemporaneidade, né, como a gente fala, ela traz tanta velocidade, né, que o espectador está falando, quanto também características de isolamento na vida. Então, de fato, esse tipo de coisa tende a favorecer a depressão evoluir. E a gente já falou um pouquinho aqui, mas quem às vezes está com depressão ainda sofre o preconceito também, né, juíza? Sofre, mas eu acho que isso está diminuindo. E eu sou testemunha disso porque eu já atuo nessa área da previdência social há mais de uma década e eu observo que no começo as grandes causas de incapacitação para o trabalho eram dores articulares, ortopedia primordialmente e agora vem vindo muito de transtorno mental. E aí eu penso que talvez essa realidade brasileira seja uma realidade que esteja descortinada de uma forma melhor do que nos outros países da América Latina, onde aqui o diagnóstico seja feito mais rapidamente. Então, o que eu observo hoje é que as pessoas vêm documentadas, já tentando tratar o seu problema. Então, eu penso que o estigma esteja diminuindo. Mas existe sim, e isso não precisa ser da área para saber, basta uma conversa com os vizinhos. Então vamos conversar com a professora aqui novamente para saber. Professora Ana, a senhora sofreu esse preconceito por se diagnosticar como depressiva? Primeiro, mesmo tendo instrução, eu tive muita dificuldade para me aceitar como depressiva, para entender que eu estava depressiva. O meu filho, que chorando, me falou: mãe, vai procurar ajuda porque eu já não sei mais como te ajudar. Então, eu não tomava banho, eu ia trabalhar, voltava, ficava deitada. Então, para mim, dores no corpo todo, essas dores ainda tem. Que é tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Justo. Então, assim, é muito difícil para a pessoa que está doente perceber que ela vai no ortopedista, vai em outros, como a juíza bem falou. Mas acaba até juntar tudo, né? Descobrir que é a doença, né? E hoje em dia eu ouço muito assim: poxa, você não vai parar de tomar remédio? Eu falo: não, porque eu estou tão feliz que eu estou bem, que eu não vou parar, não. Se Deus quiser, eu continuar, porque eu quero que ele fique bem, que o remédio continue fazendo efeito. E ajudou para a senhora ouvir o nosso debate aqui, participar do nosso debate? Bastante, tirei algumas dúvidas, sim. Bom, professora Ana Cristina, nós estamos chegando ao final do nosso programa aqui. Eu agradeço muito a presença da senhora aqui, o fato da senhora ter voltado quase um ano depois na TV Justiça para poder contar um pouquinho da sua experiência, quem sabe ajudar outras pessoas, né? Se eu conseguir ajudar outras pessoas, até mesmo que saber que pode ajuizar para aposentadoria, num caso de uma pessoa mais grave, né? Eu tive a sorte de já ter o tempo de serviço, mas tem gente que não. Então, se eu puder ajudar e os outros terem
um sucesso melhor do que o meu, eu acho que já estou fazendo a minha missão. Muito obrigada. Eu agradeço também a presença da juíza, doutor Daniel, muito obrigada por virem aqui. E eu, assim, encerro o artigo 5º de hoje. Espero que tenhamos esclarecido o assunto para você que nos acompanha sempre aqui pela TV Justiça. E se quiser participar, pode enviar um e-mail para artigo5º@stf.jus.br. E você também pode assistir a esse e outros programas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana no Artigo 5º. Aqui, cidadania é essencial.